Olá, esse é o vídeo do gabarito da revisão para a prova da primeira certificação. A matéria do primeiro exercício é sobre circunferência de círculo. Nesse caso, o exercício está pedindo para desenhar as circunferências de círculo. A primeira coisa que a gente precisa observar é a anotação. Eu tenho uma anotação aqui, uma anotação aqui e uma anotação aqui. Lembrando que notação é a forma resumida de eu escrever uma circunferência. Em vez de eu escrever por extenso, circunferência de círculo com centro no ponto A e raio de medida igual ao segmento AB, a gente escreve assim, sempre circ, pontinho, porque é a abreviação da palavra circunferência, abre parênteses, a primeira informação é sempre uma letra maiúscula, que corresponde ao ponto, que é o centro da circunferência. Aí a gente coloca um ponto e vírgula e em seguida a medida do raio. O raio pode ser representado por um segmento, pode ser representado por uma medida, podia estar em centímetros, milímetros, metros, ou eu posso dar a informação do diâmetro, mas vamos ver um de cada vez. Lembrando que o raio é a abertura do compasso que a gente usa para fazer circunferência. Então, nesse caso, eu quero desenhar uma circunferência com centro em A, o ponto A está aqui. Então, no centro é onde eu coloco a ponta seca do meu compasso. E o raio dessa primeira circunferência é o segmento AB. Então, eu vou colocar uma ponta no B, vou abrir o compasso e colocar outra ponta no A. Então, agora, eu peguei a medida do raio com o meu compasso. Aí eu vou voltar lá e vou ver quem é o centro. O centro é o ponto A. Então, com essa medida de AB, sem abrir ou fechar o compasso, eu vou colocar a ponta seca no A e vou desenhar minha circunferência, que vai passar pelo ponto B. O meu suporte não está deixando eu fazer ela inteira, mas ela tem que fechar ela inteira direitinho. O segundo está pedindo para fazer uma circunferência de círculo com centro no ponto C e raio de 2 centímetros. Dessa vez, o raio não está representado por um segmento, ele está representado por uma medida. Quando eu tenho uma medida, eu vou lá na régua, vou colocar a ponta seca do compasso no 0 e vou abrir até onde está escrito. No caso, está escrito 2 centímetros, então eu vou abrir até 2 centímetros, que seria o mesmo que 20 milímetros. Eu solto a régua, nessa parte tem que ter muito cuidado para não fechar e não abrir o compasso. Vou colocar a ponta seca no C, já que é o C é o centro dessa circunferência que eu estou desenhando agora. E vou desenhar a circunferência. Eita! Sempre é bom colocar outra folha por baixo, porque aí a ponta do compasso fixa melhor. Essa parte aqui não faz parte, tá? Foi um deslize do meu compasso. A próxima e última desse exercício está dizendo assim, circunferência com centro em D e raio R. R a gente usa quando é uma medida genérica, só uma forma de representar que ali é o espaço do raio. O que eu tenho de informação para eu achar o raio dessa circunferência? Sabendo que o seu diâmetro é igual a 36 milímetros. O diâmetro, que está representado aqui nessa circunferência pelo segmento DC, ele é uma corda, porque liga dois pontos da circunferência, que passa pelo centro da circunferência. Então, DC é o diâmetro. Do D até o E é um raio, porque tem o centro e um ponto da circunferência. Do E até o C é outro raio. Então, o diâmetro são 2 raios, é o dobro do raio. Mas, para desenhar a circunferência, eu preciso do raio. Então, se o meu diâmetro é 36, o meu raio vai ser 18, porque 18 mais 18 dá 36. O diâmetro é o dobro do raio, o raio é metade do diâmetro. Então, eu vou abrir o meu compasso com 18 milímetros, 2 tracinhos antes do número 2 aqui da régua. Vou colocar a ponta seca no D, que é o centro da circunferência,
e vou desenhar minha circunferência com essa abertura de 18 milímetros. Como eu falei, é sempre bom colocar uma folha por baixo, porque aí o compasso não escapa. Na hora da prova, isso não é uma preocupação, porque a prova sempre tem mais de uma folha. No número 2, está dizendo assim: qual seria a outra forma correta de escrever a notação da terceira circunferência acima? Essa foi a terceira circunferência. Quando a gente escreve uma notação, a gente sempre coloca a abreviação da palavra circunferência, abre parênteses, coloca o centro, ponto e vírgula e o raio. Eu vou substituir esse R pela medida do raio, que foi a medida que eu usei aqui na abertura do compasso para desenhar a circunferência. Se o diâmetro é 36, o raio são 18 milímetros. Então, aqui vai ser circ, abre parênteses, o centro foi D, ponto e vírgula, o raio, metade do diâmetro, então 18 milímetros. Se eu escrever essa circunferência dessa forma ou dessa, as duas estão corretas. Então, vamos para o número 3. A matéria do exercício 3 também é circunferência, só que agora não é construção, é elementos de circunferência. O ponto E é o centro da circunferência. Vou fazer outro lembrete que na prova, nos exercícios, na apostila, teste, avaliação, qualquer coisa de desenho, é sempre para usar a letra bastão, sempre. E sempre a lápis ou lapiseira, nunca a caneta. EF, do centro até um ponto da circunferência, eu tenho um raio. EF é um raio, ED é um raio, EC é outro raio. Então, aqui é raio. DC, eu tenho dois. Eu tenho com tracinho de segmento e com um arquinho em cima. DC é uma corda, porque liga dois pontos da circunferência, mas como está passando pelo centro, é uma corda especial, que a gente chama de diâmetro. Então, DC é um diâmetro, porque eu estou falando desse segmento. Mas quando eu tenho esse arquinho, aí eu estou falando dessa parte curva aqui, que é exatamente metade da circunferência. Então, DC com o arquinho em cima é uma semicircunferência. Novamente, eu tenho um caso de mesmas letras, mas com símbolos diferentes, que eu tenho um AB com esse arquinho e eu tenho um AB com tracinho de segmento. Quando eu falo AB desse arquinho, tá reforçado aqui, que é esse pedacinho aqui. Quando eu tenho uma parte curva da circunferência, que não é exatamente a metade do tamanho dela, eu tenho um arco. O arco, ele não necessariamente é pequenininho. Eu posso dizer que o arco é só isso daqui, ou eu posso dizer que o arco vem daqui até aqui. Seria grandão, quase o tamanho todo da circunferência. Não sendo a metade certinha para ser uma semicircunferência, é um arco, seja grande ou pequeno. Então, AB aqui é um arco. E esse AB com tracinho de segmento, ele não está desenhado aqui, porque eu teria que ligar o ponto A com o ponto B, mas ele não precisa estar desenhado para eu saber o que é. Se eu estou unindo dois pontos da circunferência e essa união não passa pelo centro, é uma corda. O exercício 4 é sobre o conteúdo de distância entre elementos geométricos. Eu tenho um ponto, uma reta, dois pontos e duas retas paralelas. Mas às vezes no exercício vem várias coisas juntas. E como é que eu vou saber sobre qual distância eu tenho que fazer os exercícios? Sempre olhe a notação. Circunferência tem notação. Distância entre elementos tem notação, tudo tem notação. A notação da distância entre elementos é essa daqui, a abreviação da palavra distância, então é dist, pontinho, porque é uma abreviação.
abre parênteses, e aqui estão separados por ponto e vírgula os elementos que eu quero saber a distância. A maiúsculo, então, é um ponto. B minúsculo, então, é uma reta. Nesse caso aqui, 2 pontos, porque são 2 letras maiúsculas. E nesse caso aqui, 2 retas, porque são 2 letras minúsculas. Então, mesmo que o desenho, a imagem, o exercício estivesse cheio de elementos, eu sempre preciso fazer o desenho e escrever a medida da imagem a respeito do que está pedindo aqui. Então, a primeira coisa que você vai olhar nos exercícios de distância entre elementos é sempre a notação, para saber sobre o que você precisa demonstrar a distância. Nesse caso, é um ponto, ponto A, letra maiúscula, letra minúscula, reta B. Então, eu quero a distância entre a reta B e o ponto A. Distância de elementos tem 3 tipos: 2 pontos, ponto e reta, e 2 retas. 2 pontos a gente faz de um jeito, que é ligando os segmentos, os pontos. Quando é ponto e reta e 2 retas, ou seja, entrou reta no meio, aí é uma perpendicular, porque a gente sempre quer a menor distância, a forma mais rápida de um até o outro. Para fazer uma perpendicular, eu preciso do par de esquadros. Então, eu vou colocar... Os 2 esquadros são triângulos retângulos, então eles têm hipotenusa, que é o maior lado, e os catetos, que são os menores lados. Eu vou colocar o maior lado desses quadros isósceles apoiado na reta. Tanto faz se eu colocar desse lado ou desse, vai dar o mesmo resultado. Vou colocar do lado de cá. Aí eu vou escolher um dos catetos para eu apoiar o outro esquadro ou uma régua. Eu vou apoiar a régua porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então, eu vou pegar a minha régua e vou apoiar aqui do lado direito desse meu esquadro. Tem uma pontinha encostando aqui. Eu vou pegar essa pontinha e vou girar para o lado que eu não apoiei nada. Então, eu vou girar para cá. Eu vou girar até o outro cateto que estava sozinho encostar na régua. Encostou. Encostou, vou deslizar até a hipotenusa, que é a maior parte do esquadro, chegar no ponto A. Chegou no ponto A, eu vou desenhar a imagem da distância do ponto A até a reta B. Eu não posso passar para trás do ponto A, nem para o outro lado da reta B, porque eu quero a distância exata entre os dois. Essa é a imagem da distância. Agora falta a medida da distância. Quando a gente fala de distância, são sempre 2 coisas: a imagem, que é o desenho, e a medida em si da distância. Então, eu vou colocar a régua, ou os quadros, se ele tiver essa parte de régua. Vou colocar aqui no ponto A e vou ver quanto dá até a reta. Deu 18 milímetros. Eu posso escrever 18 milímetros ou 1,8 centímetros. O que eu não posso fazer é esquecer de usar a unidade de medida. O que é a unidade de medida? Centímetros, milímetros, metros. Então, eu vou escrever aqui 18 milímetros. Se eu colocar só o 18, tá errado? Tá, porque é 18 o quê? Metros, centímetros? Daria em lugares diferentes. Então, sempre tem que colocar a unidade de medida. Próximo, tá dizendo assim: distância entre B maiúsculo e C maiúsculo. Letra maiúscula é ponto. A distância entre 2 pontos é muito simples. Eu só vou ligar os dois, formando um segmento de reta. Fiz a imagem da distância, agora eu vou medir essa imagem da distância. Deu 2,3. Tanto faz 2,3 centímetros ou 23 milímetros, mas precisa de centímetros, milímetros, metros, tem que colocar a unidade de medida. Não adianta só desenhar sem medir. Não adianta só medir sem desenhar. Imagem da distância. Falou de distância, sempre 2 coisas: a imagem e a medida. Esse último aqui diz que eu quero a distância entre 2 letras minúsculas. 2 letras minúsculas, eu estou falando de 2 retas. Não posso fazer a distância entre 2 retas concorrentes, entre 2 retas perpendiculares, só funciona entre 2 retas paralelas. Eu vou pegar o maior lado do meu esquadro isósceles e vou apoiar em uma das retas, tanto faz se for nessa ou se for nessa. Da mesma forma que tanto faz se eu colocar o esquadro naquela posição
ou nessa posição. Eu preciso apoiar o maior lado dele. E aí eu vou escolher a posição mais confortável para fazer o exercício. Eu vou apoiar na reta E, desse ladinho aqui. Eu tenho 2 catetos e eu vou apoiar minha régua. Estou fazendo com a régua, mas poderia ser com o esquadro também, com o outro esquadro. Vou apoiar aqui no lado esquerdo agora. Apoiei. Eu vou segurar a régua firme e o esquadro eu vou deslizar sem pressionar a folha. Quando a gente pressiona a folha, às vezes a gente acaba empurrando a régua. Então, ó, sem fazer força nenhuma, eu vou deslizar até chegar na linha F, na reta F. Cheguei na reta F, vou deslizar, vou girar o esquadro para o outro lado, até o outro cateto encostar. Encostou? Eu vou deslizar até a hipotenusa chegar na direção das retas. Diferente de ponto e reta, que tinha que passar pelo ponto A, eu não tenho um lugar fixo. Eu posso fazer aqui, 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 aqui. Eu preciso que a perpendicular que eu vou desenhar encoste nas duas retas. Desenhei a imagem da distância. Agora eu vou medir. Deu 1,7 ou 17 milímetros. Tá pronto. Então, imagem da distância tem que ter a imagem, distância tem que ter a imagem e a medida da distância. Se for entre ponto e reta, é uma perpendicular. A reta passando pelo ponto. Se for entre 2 pontos, basta formar um segmento de reta com eles e colocar a medida. E se for entre 2 retas paralelas, é uma perpendicular. Então, entrou reta na situação? Perpendicular. Não tem reta, são 2 pontos, segmento de reta. Aqui embaixo está pedindo notação. Nada mais é que repetir isso daqui. Era só para vocês assimilarem que notação é isso aqui. Mas ela já está escrita ali, então é só copiar. A notação desse desenho é dist, que é abreviação de distância, entre o ponto A e a reta B. Ah, se eu colocasse a reta B e depois o ponto A, problema nenhum. 18 milímetros. Aqui, dist, entre os pontos B e C. Se eu colocasse ao contrário, C e B, também não teria problema nenhum. E aqui, dist, entre as retas E e F, igual a 17 milímetros. Aí tem a parte de trás. A parte de trás começa nesse exercício aqui, número 5, e está dizendo assim: faça as operações soma ou divisão solicitadas abaixo. Em desenho, a gente não soma segmentos medindo quanto eles têm em centímetro e milímetro e somando. Esse seria o processo de matemática. A gente faz com o uso dos instrumentos. Então, para eu somar segmentos em desenho, eu vou pegar eles com o compasso, vou transportar eles para essa retinha, como a gente aprendeu na matéria transporte de segmentos, e vou colocar um do lado do outro para somar. E se eu precisar fazer uma divisão, toda vez que eu tenho uma divisão, como nesse exemplo aqui, ó, segmento HM sobre 2. Sobre 2 é dividido por 2. Falou de divisão em desenho de segmentos, aí eu estou falando de mediatriz. Não é para ver a medida desse segmento, dividir por 2 e escrever o número. Ou ver a medida, dividir por 2 e marcar só a metade. Precisa fazer na mediatriz, senão não resolveu corretamente. Mas vamos começar pelo primeiro exercício. A reta ela é infinita. Então, para eu fazer um perímetro certinho, uma soma, uma divisão, eu preciso marcar o início. Então, eu vou fazer um tracinho aqui para marcar o início. Se eu quisesse fazer mais para dentro, não teria problema nenhum. Está pedindo o perímetro do polígono VMH. Esse é o polígono VMH. Perímetro é o contorno inteiro, então eu preciso somar esse lado
com esse lado e com esse lado. Não tem uma ordem certa, eu posso fazer na ordem que eu quiser, eu preciso colocar os 3 lados um do lado do outro com o auxílio do compasso. Como eu acabei de dizer, eu não posso ver a medida, somar e escrever, porque aí eu chegaríamos no resultado, mas não seria por desenho, seria por matemática. O intuito aqui é ensinar vocês a fazer isso com o desenho. Eu vou começar pelo HM. Então, eu vou colocar uma ponta seca no H, vou abrir o compasso até o M. Peguei aqui a medida do HM. Vou tirar o compasso daqui com muito cuidado, para ele não abrir nem fechar. Vou colocar agora a ponta seca na marquinha que eu fiz aqui do início e vou fazer um arquinho, que não precisa ser muito grande, tem que ser o suficiente para enxergar. Então, esse aqui foi o ponto H, que foi onde eu comecei, e esse é o ponto M. Agora, eu vou pegar a medida de MV. Então, vou colocar a ponta seca no M, vou colocar a ponta que escreve no V, peguei essa medida, venho aqui, coloco a ponta seca no M, que eu marquei, e faço outro arquinho. Esse ponto que eu acabei de marcar, então, é o ponto V. Já coloquei esse lado, já coloquei esse, falta esse. Então, vou colocar a ponta seca no H, vou abrir até o V, por coincidência é um triângulo isósceles, então, esses dois lados são iguais. Eu vou colocar agora a ponta seca no V, que eu marquei, e vou marcar o último ponto, que é o H novamente, que é onde eu tinha começado. Então, eu vou colocar H2, só para dizer que esses pontos, um é o início e outro é o final. Esse é o perímetro, o contorno desse polígono. Não tá pedindo, mas se tivesse pedido o perímetro do polígono ABCD, esse é o ABCD. O que eu precisaria fazer se tivesse escrito perímetro? Pegar os 4 lados e colocar um do ladinho do outro, sem espaço entre os dois. Vamos para o próximo exercício. Esse aqui está dizendo que o segmento TH é igual ao segmento VM, que está aqui, mais o segmento CD, que está aqui, mais o segmento BC, que é esse daqui. Então, quando eu colocar esses 3, um do lado do outro, sem intervalo, eu vou ter o segmento TH como resultado. Então, vamos lá, vou marcar o início, dessa vez eu vou marcar o início um pouquinho mais para dentro, mas pode ser na beirada, não tem problema. O primeiro que está escrito é VM, então, eu vou pegar, ó, a ponta seca, coloco no V, a ponta que escreve vai até o M. Peguei VM com o compasso, pontinha seca onde eu marquei o início, arquinho. O próximo é CD, ponta seca no D ou no C, tanto faz. Vou abrir até o C, se eu tivesse colocado a ponta seca no C, eu ia abrir até o D. Vou colocar a ponta seca onde eu acabei de marcar e vou marcar novamente. Falta o BC, então, ponta seca no B ou no C, vou abrir até a outra extremidade do segmento que eu tô pegando a medida e vou transportar para cá, onde acabei de marcar, ponta seca, e marco novamente. Eu não vou nomear todos os pontos dessa vez, porque eu sei que TH é a soma desses 3. Então, onde eu comecei, eu vou chamar de T, sempre com letra maiúscula, porque é nome de ponto. E onde eu marquei o último, não é no final da linha, onde eu fiz a última marquinha, é o ponto H. Então, o segmento TH é a soma do segmento VM mais o segmento CD mais o segmento BC. Aí, deu TH. O último desse exercício diz que o segmento ZN, então, vou marcar o início aqui e já vou chamar de Z. É BC, então, vou lá pegar BC de novo, foi o último que eu tinha pegado, peguei a medida de BC. Vou colocar a ponta seca aqui no Z e vou marcar. Mais HM dividido por 2, o HM sobre 2 é dividido por 2. Em desenho, a gente divide um segmento fazendo uma mediatriz. Como que eu faço uma mediatriz? Eu vou fazer a mediatriz de HM, então, eu vou colocar a ponta seca em H,
e vou abrir o compasso maior que a metade desse espaço entre os dois. Pode ser maior que o próprio segmento, inclusive, ou pode ser só maior que a metade. Eu vou medir para saber que está maior que a metade? Não, olhando eu percebo. Se eu abrir até aqui, já está maior que a metade de HM. Não pode ser menor que a metade. Aí não funciona. Tem que ser uma abertura do compasso maior que a metade do segmento que eu vou dividir. Então, abrir maior que a metade de HM. Vou fazer um arquinho para cima e outro para baixo. Quem quiser pode fazer o arco inteiro, sem problemas. Com a mesma abertura, eu tenho que ter muito cuidado para não abrir nem fechar o compasso. Eu vou tirar a ponta seca do H, vou colocar no M, ponta seca no M, vou fazer um arquinho que vai encontrar com o de cima e um arquinho que vai encontrar no de baixo. Às vezes, quando a gente faz um dos arquinhos curtos, eles não se encontram. É o que eu faria. Eu vou mudar a abertura do compasso de forma alguma, nem pensar. Você volta lá no H e faz mais um pedacinho se esse encontro não tiver acontecido. Vamos lá. Fiz os arquinhos, ainda não tenho a mediatriz. Os arquinhos me ajudam a chegar nela. A mediatriz eu vou fazer agora, com a união desse encontro dos arquinhos com esse encontro dos arquinhos. Essa é a mediatriz, que não precisa parar no encontro dos arquinhos. Ela é uma reta, ela é infinita. Eu posso esticar para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, quanto eu precisar. A mediatriz, ela divide um segmento ao meio, no caso, ela está dividindo o HM em 2 pedacinhos iguais. Ela determina o ponto médio, que esse exercício não está pedindo, mas aqui é o ponto médio, que é exatamente o meio desse segmento. E qualquer pontinho dela, se eu pegar esse ponto aqui, medir a distância dele até o M e até o H, vai ser a mesma distância. Se eu pegar esse ponto aqui, medir até o M e até o H, é a mesma distância, que é diferente da distância anterior. É a mesma de um lado até o outro. Isso significa que qualquer pontinho da mediatriz equidista de outros 2 pontos tem a mesma distância ao mesmo tempo de outros 2 pontos. Mas vamos voltar aqui para o exercício. Zn é a soma de BC mais HM sobre 2. Então, eu fiz a mediatriz para dividir HM por 2. Vou colocar a pontinha seca no H e vou abrir até aqui, que seria o ponto médio. Ou ao contrário, eu boto ponta seca no M, no ponto médio, e abro até o M. Ficou a metade certinha para cada lado, sem eu ter medido. Porque em desenho a gente divide o segmento por 2, fazendo a mediatriz. Então, aqui onde eu terminei de marcar o BC, eu vou colocar a ponta seca e vou marcar só a metade do segmento HM, porque ele está pedindo HM sobre 2. Falta quem? Falta AB. Então, eu vou lá na minha figura, vou colocar a ponta seca no A, vou abrir o compasso até o ponto B, venho aqui onde eu terminei de marcar a metade de HM, coloco a pontinha seca e marco o AB. O início era o Z e o final é o N, porque o segmento ZN é o BC mais o HM sobre 2 mais o AB. Aí, acabou esse exercício. Aqui houve um erro que tem 2 números 6, mas eu vou para o primeiro número 6. O primeiro número 6 está dizendo assim: complete as lacunas abaixo, use letra bastão. Isso nem precisava estar escrito. Falou em desenho, é letra bastão, sempre. E sempre é lápis ou lapiseira. Letra A. A imagem da distância entre 2 pontos. Vamos voltar lá naquele exercício bonito de imagem da distância. Esse era o exercício de imagem da distância. De distância, de um modo geral. A imagem da distância entre 2 pontos é um segmento de reta, sempre com letra bastão. Segmento de reta. Já a imagem da distância entre reta e ponto, e entre duas retas, é um segmento perpendicular. Então, vamos lá. A letra A ficou assim. A imagem da distância entre 2 pontos é um segmento de reta,
Já a imagem da distância entre reta e ponto e entre duas retas é um segmento perpendicular. Letra B. Para somar segmentos em desenho, devemos colocar foi o que a gente acabou de fazer aqui, um ao lado do outro. E para isso usamos não é compasso, é transporte de segmentos, que foi o conteúdo que a gente aprendeu antes de soma e divisão de segmentos. Letra C. Para dividir um segmento em duas partes, usamos sempre uma mediatriz. Mediatriz. O último, número 6, que deveria ser o número 7, diz assim: a professora Mariana se ofereceu para buscar uma bolsa que a professora Andréia esqueceu no carro. Encontre o carro C maiúsculo é um ponto. Não está desenhado, é quem eu estou procurando. Da professora Andréia, sabendo que ele deverá estar equidistante dos carros A e B e distante da vaga V até o carro C, e a distância da vaga V até o carro C deve ser igual a 25 milímetros. Aqui, nesse exercício, eu estava falando sobre distância, mas eu tinha todos os elementos desenhados. Eu queria a distância do ponto A até a reta B, eu tinha o ponto A e a reta B. Eu queria a distância do ponto B até o ponto C, eu tinha o desenho do ponto B até o ponto C. Esse exercício, ele é diferente, ele fala de distância, mas ele é diferente, porque eu não tenho o ponto C desenhado, aí a situação muda. A gente aprende no 6º ano que um ponto é um encontro de duas linhas. Então, toda vez que vocês tiverem que encontrar um ponto, como nesse exercício aqui, vocês vão precisar de duas linhas. E, nesse caso, duas construções. Então, vamos perceber quais são as construções que a gente precisa fazer. Viu a palavra, o termo equidista, equidistante, tem a mesma distância ao mesmo tempo de duas letras maiúsculas, ou seja, de dois pontos, é uma mediatriz. Então, equidista, equidistante, mesma distância ao mesmo tempo, de dois pontos, você precisa fazer uma mediatriz. De quem? Justamente desses dois pontos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma mediatriz de A e B. A e B estão aqui. Vamos revisar o que a gente acabou de fazer no exercício 5. A mediatriz, para fazer, eu preciso abrir o compasso maior que a metade do espaço entre os dois pontos. E eu vou fazer um arquinho para um lado e para o outro. Com a mesma abertura, muito cuidado para não fechar nem abrir o compasso, ponta seca no B, arquinho para encontrar o de cima e arquinho para encontrar o de baixo. Vou unir esses encontros, porque é a união deles que é a minha mediatriz. E como eu falei, a mediatriz ela é uma reta, então eu posso esticar para onde eu precisar. Eu não preciso parar nos arquinhos. Então, eu vou fazer minha mediatriz daqui até aqui, grandona. Minha mediatriz está passando aqui, os pontos A e B. Mas eu falei que o ponto é o encontro de duas linhas, e no caso serão duas construções. A primeira foi a mediatriz, porque eu tinha esse termo aqui, ó, equidistante de dois pontos, vai ser sempre uma mediatriz. A segunda informação que eu tenho é que a distância da vaga V, que é um V maiúsculo, então é o ponto V, até o carro C é igual a 25 milímetros. Aí você vai falar para mim assim, a professora falou que a distância entre dois pontos é um segmento de reta. É um segmento de reta quando eu sei onde estão os dois pontos. Nesse exercício, eu não sei onde está o ponto C. Então, vamos dizer que a caneta fosse o ponto V. E eu estou dizendo que o ponto C está a 2 dedos da caneta. Ele pode estar 2 dedos para frente, pode estar 2 dedos para trás, pode estar 2 dedos para um lado, 2 dedos para o outro lado. A única forma de garantir que eu vou desenhar todas as possibilidades é se eu desenhar uma circunferência. Então, quando você não tem um pontinho desenhado, que é o caso desse exercício, eu estou procurando o ponto C, mas eu sei que entre ele e o ponto V tem uma distância específica, que nesse caso é de 25 milímetros, aí eu vou fazer uma circunferência. Qual que é a abertura?
Não, o meu compasso tem que estar com essa medida que está dizendo que existe entre os dois pontos, entre o que eu tenho e o que eu estou procurando. Então, ponta seca no 0, vou abrir até os 2,5 da régua, que é a mesma coisa que 2,5 centímetros, é a mesma coisa que 25 milímetros. Peguei essa medida, vou colocar a ponta seca no ponto V e vou fazer a circunferência. Toda vez que eu usar uma circunferência, ela vai encostar na reta, que nesse caso é uma mediatriz, em 2 lugares. Mas eu só tenho uma solução aqui. O carro que eu estou procurando, ele é o encontro da mediatriz com a circunferência que eu fiz. Então, esse carro aqui é o carro C que eu estava procurando. E aí, eu preciso fazer uma bolinha, um xizinho aqui? Não, porque o ponto já é o encontro dessas duas linhas. Ele já está aqui, ó, no encontro da circunferência com a mediatriz. Então, a única coisa que eu vou fazer é chegar perto, ou para esse lado ou para esse lado, e escrever C maiúsculo, que é o ponto que eu estava procurando. É isso.